Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira. Desde 2014, quando foi deflagrada a chamada Operação Lava Jato, realizada pela Polícia Federal e considerada como a maior investigação sobre corrupção conduzida até hoje no Brasil, um termo se destacou na mídia e na opinião pública. Foi a delação premiada, um instrumento jurídico que concede benefícios a acusados e réus de investigações criminais, principalmente quando envolve o crime organizado e prevista por lei, como explica Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia. O que ocorre é que alguém é chamado a entregar, a delatar o restante da quadrilha, do bando, da associação criminosa, ou das organizações criminosas, ou da organização criminosa, em troca de um benefício processual, em troca de uma diminuição de pena, em troca até, inclusive, do perdão judicial, que é o benefício maior, previsto na lei. Mas apesar da popularização do termo, o Instituto da Delação Premiada não é algo tão atual assim e é previsto na Lei de Crimes Hediondos de 1999. É o que afirma o advogado criminalista e consultor jurídico, Dr. André Luiz Figueira Cardoso. Na nossa ordem jurídica, ele é um instituto que foi trazido por volta dos anos 90, quando se estabeleceu determinadas normas no sentido de se combater formação de cartel e antitruste. Leis posteriores que versavam sobre tráfico de drogas e combate ao crime organizado também traziam elementos a respeito da colaboração ou da delação premiada. Ao longo dos anos 90 e na primeira década dos anos 2000, houve uma série de dispositivos, como por exemplo a lei de lavagem de dinheiro também, que regulamentavam a delação premiada, até que com a atual lei de anticorrupção, de combate ao crime organizado, se criou um estamento um regramento que vale para todos os delitos, uma espécie de norma básica da colaboração ou da delação premiada, uma lei de 2013 que trouxe aí essa uniformidade de entendimento em relação à delação. Importante para dar agilidade e destrinchar investigações de grupos criminosos, a delação premiada pode ser proposta pelo Ministério Público, pela polícia ou pela defesa do investigado. Os benefícios concedidos aos delatores podem variar dependendo da efetividade da colaboração e do seu resultado. O procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira, listou esses benefícios, mas fez uma ressalva. Desde uma diminuição de pena e até a extinção da punibilidade, com base no artigo 107 do Código Penal, com o benefício do perdão judicial. O benefício da delação premiada, ele apenas se dará ao final, quando houver uma sentença condenatória, em termos de aplicação de pena ou mesmo da extinção da punibilidade com o perdão judicial. É o que está na lei, não é? Agora, esse ativismo judicial, não é? Quer dizer, extrapolando os limites legais para beneficiar o delator com outro tipo de benefício não previsto em lei, evidentemente que foge a qualquer tipo de legalidade, né? Ainda segundo o procurador de Justiça, para que o delator obtenha qualquer benefício, o conteúdo da colaboração precisa conter alguns dos requisitos: a identificação dos demais coautores dos crimes, revelar a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa, prevenir infrações penais decorrentes das atividades da organização, recuperar total ou parcialmente o produto dos crimes cometidos ou localizar eventual vítima. Para Jorge Calazans, especialista em Direito e Processo Penal, o que deve nortear a delação premiada é a espontaneidade. A delação premiada, hoje, até pela lei do crime organizado, a colaboração premiada, ela primeiramente se baseia em provas, tá? Até porque senão o delator, ele tem um caráter de uma difamação premiada, se ele simplesmente fala e aquilo o próprio juiz não irá aceitar, tá?
Então, além das provas, ela tem um caráter voluntário, espontâneo, para que ela seja feita. O instrumento jurídico é um acordo firmado entre réu ou suspeito de cometer crimes com o Ministério Público, no qual o delator se compromete a colaborar com as investigações e denunciar outros integrantes da organização criminosa em troca de benefícios. Apesar dos claros benefícios no destrinchamento de investigações de grupos criminosos, a delação premiada também apresenta problemas em sua aplicação. O mau uso pode tornar o Estado dependente do Instituto e isso também pode refletir na ineficiência do ato de investigar e prevenir os mesmos crimes deflagrados por meio da delação. Essa é a opinião do Dr. André Luiz Figueira Cardoso, advogado criminalista e consultor jurídico. A criação e o uso de um instituto como esse de delação deixa claro uma certa carência, uma certa deficiência do Estado de efetivamente investigar, de modo que só por meio de delações, muitas vezes, é que ao Estado é possível verificar a existência de um grupo criminoso, de uma organização criminosa, de um grande agrupamento que às vezes se posta dentro do Estado, mas à margem da lei, para comprometer a própria ordem democrática. Então a delação é muito criticada também por isso, porque às vezes o Estado prescinde de alguém que esteja dentro, prescinde de alguém que esteja dentro do Estado para que essa pessoa, digamos assim, traga elementos que o Estado não pode obter de outras maneiras. Então o Estado, de certa forma, ao depender de alguém que está cometendo delitos, inserido numa organização criminosa, ele declara a sua limitação no sentido de investigar e prevenir o cometimento desses mesmos delitos. Segundo Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia, os acordos de delação devem partir de acordo com a legislação sempre do investigado, não podendo haver coação e uso de penas ou outros instrumentos jurídicos para que se force a colaboração. A prisão provisória, seja a prisão preventiva ou a prisão temporária, não podem ser instrumentos para que se force alguém a delatar supostamente outros companheiros autores de delito. Isso é de uma ilegitimidade, de uma ilegalidade, eu diria mesmo de uma inconstitucionalidade, porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana, fere o devido processo legal, absurdo. Outro ponto criticado pelo Dr. André Cardoso foi o vazamento de informações sigilosas oriundas das delações premiadas. Segundo o advogado criminalista, a legislação determina que após a homologação do acordo e durante todo o inquérito, as informações da delação devem ficar restritas ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia como forma de garantir o êxito das investigações. O sigilo só termina depois do fim das investigações, quando a Justiça aceitar denúncia contra os integrantes da organização criminosa delatados nos depoimentos. É uma delação premiada a partir do momento em que ela é feita, ela é homologada e determinados elementos dessa delação vazam para a opinião pública, vazam para a mídia. Está aí um dano que, na verdade, ele é irreparável, né? Uma coisa são aquelas informações que estão num processo público. Isso aí, efetivamente, qualquer pessoa que for aquele processo consegue acessar essa informação. Outra coisa é, efetivamente, o vazamento de informação de um processo sigiloso. Aí, efetivamente, os agentes públicos responsáveis têm de sofrer um processo crime da maneira como as leis estabelecem. Para Jorge Calazans, especialista em direito e processo penal, muitas vezes o que deveria ser delação ou colaboração premiada acaba tornando-se uma difamação premiada, em que denunciados se aproveitam dos acordos para denegrir a imagem de outros acusados do processo e ainda assim receberem benefícios. E isso, na opinião dele, demanda uma maior atenção por parte do Ministério Público. Existe um cuidado que deve ser tomado pelos operadores de direito, principalmente em casos de grande vulto, como a Operação Lava Jato, o Mensalão, para que essa sede dos holofotes e do resultado para a sociedade, ela não atrapalhe o andamento do direito, né? Então, ou seja,
O Ministério Público tem que tomar muito cuidado na hora de fazer um acordo de delação premiada, ele tem que ver, analisar se aquilo é possível, as provas que serão conduzidas junto com a delação, para que se evite simplesmente que seja apontado, até por conta de ter uma repercussão ou coisa do tipo. O Instituto da Delação Premiada, apesar da recente popularização, já é estabelecida na legislação desde a década de 90 pela Lei de Crimes Hediondos. Em 2013, com a lei que definiu as organizações criminosas, ela passa a ser classificada como colaboração premiada. Entretanto, de lá para cá, começaram a surgir legislações mais específicas, prevendo formas de combate aos crimes financeiros, por exemplo. Já na esfera empresarial, a delação nesses casos é chamada de acordo de leniência. Quem explica é o Dr. Fábio Medina Osório, que é ex-promotor de justiça, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, mestre em Direito Público e doutor em Direito Administrativo. O acordo de leniência é um instrumento que, em realidade, no Brasil já estava previsto na área do direito concorrencial, aplicado, sobretudo, no CAD, Conselho Administrativo de Defesa da Ordem Econômica, mas que ganhou um grande protagonismo na seara da Lei Anticorrupção, da Lei 12.846 de 2013, passando a ser considerada uma ferramenta para ser usada na esfera administrativa, sobretudo pela CGU, e obter acordos e, com isso, equacionar o ressarcimento mais rápido ao erário com as empresas envolvidas em investigações com relação a práticas de corrupção. Ainda de acordo com esse promotor, os acordos de leniência pressupõem que a empresa admita determinadas práticas e colabore com as autoridades administrativas. A partir disso, fornece informações e provas para que outras empresas sejam punidas e alcançadas, possibilitando à autoridade administrativa o avanço nas investigações. Seguindo a mesma lógica que a colaboração ou delação premiada, o acordo de leniência também concede benefícios às empresas investigadas. O acordo de leniência ele busca estimular a colaboração de uma empresa envolvida numa investigação para com as autoridades. Então, a empresa ela pode voltar a participar de leilões, de licitações. Quando se fala em que dentro dessa sistemática ela admite determinadas práticas, em realidade ela no sistema de responsabilização objetiva não significa que ela tenha que admitir culpa, mas ela tem que mostrar as provas que existem efetivamente, que os documentos que existem e que são relevantes para as investigações. Apesar dos claros benefícios no destrinchamento de investigações que envolvam empresas, uma medida provisória do governo federal, em vigor desde 2015, tem causado polêmica. A MP permite, por exemplo, que mais de uma empresa assine o acordo de leniência e não só a primeira a manifestar interesse, como ocorria anteriormente. Além disso, a empresa que assinar o acordo, de acordo com a medida, não sofrerá outro processo na esfera administrativa e poderá ter contratos com o governo. Os funcionários das empresas, porém, continuam podendo ser processados criminalmente. O Dr. Fábio Medina Osório, ex-promotor de justiça, explicou a polêmica que gira em torno dessa medida provisória. Essa medida provisória 703, ela está debaixo de uma alta controvérsia do ponto de vista político, jurídico, institucional. Ela tem discussões a serem travadas no próprio judiciário quanto à sua origem, quanto a vários dispositivos cuja constitucionalidade está sendo questionada, e ao mesmo tempo há válvulas aí que deixam em aberto a perspectiva do controle jurisdicional, justamente sobre o que significa uma colaboração de uma empresa, o que significa o dano, esse dimensionamento, essa equação que é tão complexa. A medida provisória 703 é um instrumento que tem que ser debatido, discutido, mas do ponto de vista empresarial ele não atende, a meu ver,
a finalidade a que se propôs, que seria trazer segurança jurídica para as empresas. Nas últimas reportagens dessa série especial sobre o Instituto da Delação Premiada, nós vimos que tanto a chamada colaboração premiada quanto o acordo de leniência auxiliam no destrinchamento e na conclusão de investigações de grupos criminosos e também de empresas envolvidas em corrupção, respectivamente. Apesar das críticas anteriores quanto à dependência do Estado no uso da delação premiada, para o Dr. André Cardoso, advogado criminalista e consultor jurídico, a disseminação desses instrumentos jurídicos tem relação com os recentes esforços para a erradicação da corrupção no Brasil. Com certeza, a criação ou um regramento claro da delação premiada com certeza sinal de um esforço das instituições do nosso Estado no sentido de se combater a criminalidade e um certo crime de criminalidade, que é a criminalidade aquela organizada, aquela que tem conotações políticas, aquela que envolve muitas vezes delitos transnacionais que ultrapassam as fronteiras nacionais. Então, esse tipo de delito que realmente causa grandes prejuízos à ordem democrática ao Estado, são muito difíceis de se investigar. Segundo estimativas, em 2015, nas ações de combate à corrupção, o Estado brasileiro teria conseguido recuperar mais de 2 bilhões de reais para os cofres públicos. E as delações premiadas tiveram contribuição direta para isso, como afirma Rômulo de Andrade Moreira, procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia. Com a delação premiada, possibilitou-se a acusação em relação a alguns réus e a denúncia, o recebimento da denúncia, e com isso houve o confisco de alguns bens, algumas medidas cautelares patrimoniais. E a delação premiada também possibilitou que os delatores acabassem concordando em devolver alguns bens que foram ilicitamente transferidos para o exterior. Então, nesse aspecto, a delação premiada foi um instrumento bastante importante para o retorno destes capitais ilicitamente transferidos para o exterior, para o Brasil. E, como sabemos, a corrupção não ocorre apenas no âmbito político, mas também nas empresas. E é por isso que os acordos de leniência, visando a solução de conflitos, são essenciais no combate a esse mal que o Brasil convive de perto. Isso é o que afirma o Dr. Fábio Medina Osório, ele que é ex-promotor de justiça, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, mestre em Direito Público e doutor em Direito Administrativo. Os acordos de leniência são importantíssimos. Todo esse arcabouço de direito consensual, ele se compõe hoje como um mosaico que tem que ser utilizado, seja pelas partes investigadas, colaboradoras, seja pelas instituições fiscalizadoras, e um instrumental que tem que ser utilizado com muita inteligência por todos os que estão envolvidos, pelos acusadores, investigadores, pelo judiciário, por aqueles que são investigados, pelas empresas, pelas pessoas físicas, ou seja, tem que haver uma arquitetura inteligente para se usar isso. Por quê? Porque o litígio, o conflito, ele tem efeitos imprevisíveis, é uma agenda de insegurança jurídica, sempre de efeitos de muito longo prazo, custos muito altos e, portanto, sob a influência desse direito anglo-saxão, o sistema de solução consensual dos conflitos é ainda o melhor caminho, o caminho mais curto para recuperar, por exemplo, recursos ao erário e, ao mesmo tempo, também para reinserir pessoas num modelo de ressocialização, para recuperar recursos desviados, para recuperar empregos, para criar uma agenda de injeção de recursos na economia. Para o Procurador de Justiça do Ministério Público da Bahia, Rômulo de Andrade Moreira, a delação premiada tem tudo para contribuir fortemente com a erradicação da corrupção. Entretanto, há alguns requisitos que, segundo ele, devem ser seguidos à risca. Se a delação for feita nos estritos limites da lei, respeitando os direitos e garantias individuais, respeitando a dignidade da pessoa humana, respeitando
o que afirma a lei, no sentido de que haja espontaneidade, voluntariedade. Evidentemente que a delação premiada pode ser um instrumento a serviço de uma investigação em relação a qualquer tipo de delito praticado por uma organização criminosa nos termos da lei. Tem sido feita de acordo com a lei ou não? Não. Ao menos em relação à Operação Lava Jato. Não tem. E é com esses depoimentos sobre a relação dos acordos de leniência e das colaborações premiadas que encerramos aqui a série especial sobre o Instituto da Delação Premiada. De Brasília, Carlos Ribeiro. Especial Rádio Justiça. Os principais temas da justiça brasileira.